Aleluia. Vamos para a oitava verdade. A oitava verdade diz comigo: devemos o quê? O texto que eu estou me referindo aqui é o texto de Efésios 4. E ele mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Se Deus constituiu ministérios na igreja, eu acho que a gente pode até avançar aí um que eu acho que é o texto próximo, esse aí de Efésios 4. Se Deus constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, com vistas ao aperfeiçoamento, ao catartismós, ao reto ordenamento, como é que alguém pode seguir crescendo sem estar submisso a esses ministérios? Veja bem, vamos ler o texto inteiro para você entender. E ele mesmo concedeu uns para quê? Outros e outros. Com vistas a quê? Aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, para a edificação do corpo. Agora observa bem o propósito final: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de... Para que isso? Para que não mais sejamos o quê? Como meninos agitados de um lado para levados. Aí você vai lendo, você vê que todo o propósito, todo o plano de Deus nesse momento, quando ele concede uns para apóstolos, quando ele dá esse dom à igreja, esses dons, ele visa a edificação do corpo de Cristo, o crescimento. Agora, como que vai haver essa edificação, esse crescimento, se não há uma submissão real a esses ministérios? Porque ele está dizendo o seguinte, que esses ministérios vão ordenar retamente você. É assim mais ou menos. Alguém pode se avaliar e dizer assim, vou usar um exemplo, tá, irmãos? Só para você entender. Eu fico muito bem pintando parede. Eu sou ótimo para pintar parede, inclusive eu gosto muito, porque as pessoas chegam e já vê logo a parede está limpa, está tudo pintadinho. Eu digo, foi eu que pintei, para a glória de Jesus. Mas aí o ministério que está sobre você acha que você é melhor limpando o chão. E quando você limpa o chão fica limpo mesmo. Mas você olha assim, pô, vai limpar chão, quase ninguém percebe, pisa em cima do meu trabalho. Eu acho que não é isso que Deus quer para mim. E aí você rejeita seguir debaixo da orientação daquele ministério que está dirigindo a tua vida. Qual a chance de haver um crescimento real? Qual é a chance que você tem de se encaixar dentro da tropa e fazer o teu trabalho? Se lembra que eu usei uma figura de Moisés no começo desse seminário? Moisés intercedendo, quantos se lembram? Eu fiz uma pergunta a vocês. Moisés intercedendo, Arão e Ur apoiando, Josué lá embaixo lutando, e eu fiz uma pergunta a vocês. Quem foi a pessoa principal naquela batalha? Quem era a pessoa principal na batalha? Todos. Moisés não conseguia ficar com os braços levantados. Aí precisou de 2 homens, não de um, de 2, Arão e Ur. Se eles negligenciassem aquela diaconia, a guerra teria acabado diferente. Se Josué está lá embaixo, eu estou aqui embaixo lutando, Moisés lá em cima na boa pegando vento.
Eu estou fora desse negócio, eu vou lá para cima, meu lugar é lá em cima. Tudo seria uma catástrofe. Mas o que é lindo, irmãos, é quando cada um se encaixa exatamente no lugar que Deus deu para ele. Com os teus dons. Deus concedeu dons a você, talentos. Descubra-os. Sujeita a tua vida, deixa alguém ordenar você, porque ordenar, nesse sentido aqui, é descobrir talentos e dons também. Quando existe uma liderança verdadeira sobre nós, a pessoa também toca nos nossos dons. Ela diz, poxa, você tem graça para isso, poxa, faz isso, te anima, te fortalece e te encaixa. Agora, você não pode simplesmente funcionar com esses ministérios se você não submeter de coração. Precisa submeter. Quantos podem dizer amém? Amém? E isso vale para todo mundo. Isso vale para os pastores também. E eu quero passar a dar um conselho para você. Avance aí. Eu batizei esse conselho de os 7 6. Crescimento, comunhão, cobertura, companheirismo, que mais? Conhecimento, que mais? Que mais? Compromisso. O que acontece? Eu poderia começar de trás para frente. Há um perigo muito grande, principalmente nos dias atuais, quando nós entendemos, passamos a entender a importância de submeter a nossa vida. Se você é pastor e está me ouvindo, se você é um líder da igreja e está me ouvindo, eu quero que você preste mais atenção do que os outros. Existe uma febre no Brasil. O Brasil inteiro começou a acordar para a importância dos ministérios. E aí tem um monte de pastor querendo fazer a vontade de Deus, que conhece o ministério lá em Jaboticabal. Aí vai lá e descobre um homem falante bem e submete logo a vida a ele. E assume um compromisso. Estou ligado ao ministério tal. E já compromete. Daqui a pouquinho descobre que aquele ministério não era quem ele estava pensando. Aí já descompromete, rasga. Aí a condição dele fica pior. Fica pior. Porque agora ele não está só descoberto, ele arrumou encrenca com o ministério. Ele teve um problema com o ministério. Aí alguém falou que em tal lugar tem um modelo assim que está funcionando, a igreja está indo de vento em povo, vai lá que tem um cara e tal, ele vai lá, descobre e entra na fila e submete. Não, eu também quero entrar nesse ministério e entra. Daqui a pouquinho ele descobre que não é bem assim, desconfia, vê problema, sai de novo. Como é que fica esse ministério? Entra debaixo de um guarda-chuva, está furado, sai. Entra de outro, é pequeno, sai. Isso vai trazer dano. Dano. Existe um caminho para ser trilhado. Diga de novo comigo: crescimento, comunhão, cobertura, companheirismo, conhecimento, confiança, compromisso. Vamos arrumar essas palavras aqui? Vamos arrumar? Avança aí. Olha, aqui estão todos os 6 arrumados. Para crescer. Crescer é o nosso tema. Crescimento. Para crescer em comunhão. Tanto no nível de cobertura, como no nível de companheirismo. Ou seja, para você crescer na comunhão, tanto no nível de cobertura como no nível de companheirismo, você precisa dar 3 passos. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa confiar e finalmente se comprometer. Não se apresse a sujeitar a tua vida a alguém. Não se apresse. Principalmente se você é um pastor, me escuta. Não sai correndo por aí. Porque compromisso, ele é bom quando a gente confia na pessoa. E a gente só confia quando a gente conhece a pessoa. Tem um pastor lá em Jacarepaguá, ele pediu cobertura um tempo. E ele vivia na minha cola e dizia: mas Franco, eu estou aqui, tu está me rejeitando? Eu falei: não, pois é
quero te pedir para a gente estar junto, coisa e tal, e você não fecha esse negócio, quando é que a gente vai casar? Eu falei, a gente vai casar quando a gente se conhecer, quando você confiar em mim, de fato. Você precisa me conhecer. Você não me conhece. Não conhece nada. A gente tem que se relacionar mais. Tem um monte de... Olha, existe um momento na nossa vida que um monte de gente começa a te procurar porque julga, não sei qual a medida que ele julga que o teu ministério é bem sucedido, que você tem um ministério abençoado. Aí começa a vir um monte de gente. Eu conversava com o Samuel isso ontem, e com Bira e com Edi, estávamos lá almoçando, dizer, é complicado, isso aí é complicado, irmãos. A pessoa tem que primeiro conhecer. Quando você conhece, ou você confia ou você desconfia. O conhecimento gera confiança, gera desconfiança. Confiança, irmãos, é um depósito. Confiança é um depósito. Você começa a confiar na pessoa a partir de várias condutas, várias situações. E desconfia também, porque quando você deposita, você faz saque também. Tem alguém que vai lá e tira a confiança, vai tirando, vai esvaziando a confiança. Então, confiança não é uma coisa que brota simplesmente. Eu olhei, confiei. Não. Pode ser diferente disso? Eu acho que pode. Quando? Quando Deus falar contigo assim, pode ir que sou eu que estou falando com você. Então, se Deus falar, aí outra história. Submete, coloca a tua fé aí, vai. Cego, porque Deus está no controle. Mas se Deus não falou, e tem mais, quando Deus fala, é importante que você confirme isso de várias maneiras. Quando eu digo Deus fala, porque tem gente que fala, Deus falou comigo, pastor. Mas como é que você sabe que Deus falou contigo? Deus falou aqui dentro, tive um sonho. Calma, vai devagar, meu irmão. Vamos provar a palavra de Deus. Se lembra da parábola do semeador? Se lembra? Quando você leu a semente cair em boa terra, vamos ver se eu me lembro direitinho, mas é mais ou menos assim. O Evangelho diz que a boa semente, que a terra boa, é aquele que ouviu e compreendeu. Então tem muita gente que ouve, mas não compreende. Ouve, mas não compreende. Eu lembro de um homem uma vez que entrou numa reunião todo de branco, de turbante, igual um árabe. E entrou um monte de mulher atrás dele, igualzinho a ele, toda de branquinho. E todo mundo ficou meio assim, olhando, o que é aquilo ali? É figura estranha. Eu falei, fica calmo, descansa. E daqui a pouco ele queria descobrir quem era o pastor, queria falar com o pastor, aí me entregaram. Tinha outros lá, mas me entregaram, vai contigo, vai que é tua, Tafarel. E aí, nós fomos para uma farmácia assim, que a igreja tinha no local de uma farmácia. Falei, entra aí, vamos, que era próximo a uma favela. Nós começamos a conversar e ele falou assim, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Falei, pode fazer. Você acredita que você crê que Deus mandou eu andar assim, de branco, desse jeito, você crê? Falei, creio. Ele deu um glória a Deus, quase estourou meus tímpanos. Falei, glória a Deus! Finalmente um homem crê em mim! Ficou nervoso ele assim, eufórico. Eu falei, calma, amado. Deixa eu terminar de dizer. Eu acho que você ouviu Deus, mas você não compreendeu Deus. Ele, como assim? Eu falei, Deus mandou você andar de branco. Deus nos manda andar de branco, realmente. Mas vamos falar um pouco sobre vestiduras limpas. Vamos falar um pouco sobre andar de branco? E comecei a falar assim, e o Espírito Santo me deu uma direção para falar sobre família. Casamento, esposa. Entrei por aí. No meio do caminho, eu falei, para. Falei, o que é, amado? Falou, se é desse jeito aí, eu estou andando de preto. Falei, mas por quê? Falou, tá vendo aquela irmãzinha grávida ali? Falei, sei. Aquele filho é meu. Só que minha esposa não está aqui, minha esposa está em outro lugar, fazendo outra obra. Tem que ouvir e compreender. O Evangelho diz assim, ouvir, parece que receber a palavra.
Mas o terceiro evangelho diz assim: ouvi e provou a palavra, experimentou a palavra. Porque ouvir, você também tem que pôr à prova a palavra. Gideão não pôs à prova a palavra de Deus? Senhor, tu falaste comigo, faz assim, faz sinal aqui para provar. Nós somos tão ansiosos, principalmente se a palavra é boa. Se a palavra for de acordo com o que a gente quer, a gente não prova nada. Ah, Deus, aleluia, Deus falou e acabou. A Bíblia diz assim: que a paz seja o árbitro nos vossos, no plural, tá, irmão? Vossos corações. Não é no teu coração, não, é nos vossos. É a segunda, no plural, não está no singular, não é no teu coração. Porque quando você quer muito uma coisa, diz: não, estou cheio de paz, irmão, mas é nos vossos. Para a mulher, o que ela pensa? Não quer nem saber, mas eu estou cheio de paz. O irmão que está vinculado a você, ele disse que eu estou fora, mas eu estou cheio de paz. Irmão, isso já não é paz, isso é uma obstinação tua. A paz de Deus, quando é algo de Deus, é nos vossos. Você quer saber que é algo de Deus? Tu vai ver, é nos vossos. É mais de um coração. Quando todo mundo não tem, ninguém tem paz, só você tem paz, alguma coisa está errado. Então deixa os vossos corações, deixa as pessoas testificarem, e aí se comprometa. Quantos podem dizer amém? Avança aí, mais um. Nona verdade. A nona verdade diz o quê? Prosperando o quê? Queridos, eu poderia passar aqui o resto do dia falando sobre esse assunto. Vou ser bem breve. Se você quiser, eu até recomendo a leitura de um livro que Samuel deve ter aí. Chama-se Perdão e Purificação. Porque o crente pensa que ele pode prosperar nas trevas. Pode ter um monte de coisa oculta e andar e crescer. Não vai. Não vai, filho. Primeiro a Bíblia diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, o que acontece? Número 1, mantemos comunhão uns com os outros. E número 2, purificar. Purificar não é perdoar, é purificar. Eu lembro, no começo da minha vida cristã, eu tinha uma angústia profunda na minha vida. Eu vivia uma música de um corinho, acho que era um corinho que tinha: levanta aqui, cai acolá, levanta de novo e começa, e cai, levanta, cai, levanta. Mas eu vivia angustiado, porque eu não concebia a ideia de uma vida cristã: cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Meu Deus do céu, que terrível isso. Eu caio, levanto, caio. Como é que esse troço vai acabar? Eu olho para a Bíblia e vejo vitória sobre o pecado, vitória. Deus nem diz, no Novo Testamento, não diz assim: olha, você faz o seguinte, com o pecado, você tem que cercar ele daqui, ali, aí assim, faz, monta. Vitória. Deus garante vitória sobre o pecado, vitória. Mas essa vitória sobre o pecado tem uma contrapartida, amados. A Bíblia diz aqui que nós precisamos andar na luz. Andar na luz. Eu era um pastorzão já quando eu entendi isso. Quando eu recebi essa palavra, eu já era pastor. Carismático. Experimentava um monte de coisa jóia no meu ministério. Um monte de coisa jóia. Poderes. Mas a vida... cheio de impureza, cheio de coisa. E achava muito normal. Eu disse: não deve ser normal esse negócio, porque os crentes que eu conheço também, ninguém é diferente desse troço. Mas a primeira vez que Deus me confrontou com essa palavra, andar na luz, foi um desespero. Vocês me suportam ou não? Avança aí. O que é luz e trevas? Olha o texto.
Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, o quê? Por quê? O que eles fazem oculto só referia ao quê? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam o quê? Por que se tornam manifestas? Porque tudo que se manifesta é luz. Quando a Bíblia fala de luz, necessariamente não está dizendo assim, agora eu vou falar a verdade. O que eu vou falar pode não ser até verdade. Quando eu digo verdade, é porque às vezes a minha verdade não é a verdade de Deus. Deu para entender ou não? Eu posso sentar com alguém e dizer assim, cara, eu vou abrir meu coração contigo, vou ser transparente contigo. Vou falar tudo que está dentro de mim sobre a minha vida. Vou confessar para vocês meus pecados. E eu começo a falar um monte de coisa que, à luz de Deus, aquilo nem é toda a verdade. Mas se manifestou. A luz veio. O coração foi aberto. Entendeu? Você falou tudo, confessou um monte de coisa. Às vezes você tem uma visão equivocada sobre você, para mais ou para menos. Às vezes você acha muito, às vezes você acha pouco. Eu sou uma porcaria mesmo, tenho que morrer. E Deus te corrige, mas aquilo ali veio para fora. Agora você pode dizer assim, cara, eu vou sentar contigo, eu quero ser honesto contigo, vou abrir meu coração, vou falar o que eu penso sobre você. E o que eu penso sobre você pode estar redondamente errado. Eu posso estar enganado, mas eu, quando manifesto aquilo, a luz vem. Deus opera na luz. Dá para você entender ou não? Deus não gosta de trevas. Trevas é ambiente de demônios. Você, quando quer criar um peixinho, você faz o que para você criar esse peixinho? O que você precisa ter em casa para levar um peixe para casa? Precisa de água? Se você quiser criar um demônio, o que você precisa ter em casa para você criar esse demônio fortezinho? Trevas. É o ambiente dele. Luz é o ambiente de Deus. Trevas é o ambiente do diabo. Mentira, engano, fingimento, falcatrua, tudo aquilo. É trevas, gente. Trevas. O diabo gosta disso, os demônios também. Quem quer criar demônio precisa de trevas. E qual é a comidinha que você dá para ele? Dá obra da carne. Ele gosta de obra da carne. É o que ele come. Ele come o que é pó. Ele come toda a gritaria, toda aquela confusão. Ele come tudo aquilo ali, se alimenta daquilo. Você quer extirpar esse bicho da tua vida? Não dê comida para ele, nem dê alimento. Aquilo ali é igual o porquinho da Índia, meu. Se tiver ambiente, tiver comida, prolifera, multiplica-se absurdamente. Um demônio que tem dor, que tem um batalhão lá dentro da tua casa. Você quer eliminar? Aprenda a viver uma vida de luz. Custe o que custar. Doa o que doer. Avança. Olha o mandamento do Senhor, como é que é claro. Por isso, deixando a mentira, fale o quê? Com seu próximo, fala a verdade. Por quê? O problema é que quando você oculta um pecado, você é obrigado a mentir a vida inteira. A vida inteira. Contei meus adultérios aqui, né? A primeira coisa que Deus falou comigo quando o reino entrou na minha vida, a primeira coisa foi assim, olha, pega tudo que você não comprou, que você não ganhou, que você não tomou emprestado, vai e devolve. Eu entrei numa crise profunda, eu falei que eu não comprei, que eu não ganhei, que eu não tomei emprestado, isso é roubo, eu não sou ladrão, eu sou polícia, ladrão não. E fiquei a madrugada remoendo aquilo. E Deus falou comigo forte. Deus abriu o reino para mim e falou. No início dos anos 90, 91 ali. Eu em disciplina, a primeira disciplina que eu provei, e Deus começou a me falar do reino de Deus. Aquela madrugada eu remoí essa palavra. Levantei e fui na cozinha fazer um Nescau. Não é propaganda do Nescau não, que foi mesmo. Abri a latinha lá e tal. Quando eu fui buscar uma colher, aí eu peguei uma colherzinha assim, olhei para a colher e olhei para o cabo da colher. Você conhece um sabre alado? É uma espada com duas asas assim?
Eu olhei para o cabo da colher e tinha um sabre alado. Um cabo da colher. É o símbolo da Força Aérea Brasileira, aeronáutica. Falei, o que essa colher está fazendo aqui? Eu não comprei essa bendita. Não peguei emprestado também, não dá. Também não foi presente do governo. Como é que ela veio parar aqui mesmo? Irmão, eu tinha um Chevette. Metade do meu carro foi cheio de volta para o quartel. Cheio. Denise outro dia falou comigo assim, conversando, ele falou assim, Franco, quando você começou a restaurar a tua vida, restituir mesmo, andar no reino mesmo, de verdade, nós ficamos sem roupa de cama. Eu trabalhava na seção de investigação e justiça. Meu chefe direto era espírita. Quando eu cheguei com aquela muamba toda lá, ele quase teve um treco. Eu falei, o que é isso? Eu falei, isso aqui são presentes de vários anos. Lembrancinha que a gente vai levando para casa. Só que isso não me pertence. Falei com o Denise, falei, Denise, se eu não voltar, tu já sabe que eu fiquei lá, né? O chefe não falou nada, só que naquela noite eu tinha uma reunião de liderança lá em casa. Um monte de discípulos da FAB, um montão de discípulos da FAB, um monte de militar, PM também, um monte de discípulos, tudo lá. Falei, rapaziada, eu quero falar com vocês, o que está queimando no meu coração. Eu queria abrir o reino de Deus com vocês. Puxei a espada, que já estava todo cortado por ela, e eu só vi o desespero dos irmãos. O mais desesperado era Fonseca. Não é porque ele tinha roubado tudo, não, ele roubou menos do que eu. Não foi por isso, não. Eu vou falar o desespero dele. O desespero do Fonseca foi o seguinte, ele falou, Franco, e um monte de gente chorando, se quebrantando. Eu falei, o que é, negão? Ele falou, sabe aquele cara do almoxarifado? Eu falei, almoxarifado, um lourinho, ele é. Cara, ganhei o cara para Jesus essa semana, cara. Aquele cara vai ter um caminhão para devolver. Esse cara do almoxarifado está vinculado conosco até hoje em Nova Iguaçu. Outro dia encontrei com ele lá em Nova Iguaçu. E amado, e aí? Aquela história, foi Franco, quase um caminhão para devolver. O comando ficou doido. Um monte de cara devolvendo um monte de coisa. Eu lembro de um discípulo que ele fazia policiamento em frente a um hotel desse aí da Zona Sul do Rio de Janeiro. E ele roubou uma toalha. O policial foi lá, deu mole com a toalha e roubou. E ele disse que toda vez que ele colocava a toalha no varal da casa dele, um vizinho dele, que ela queria se converter, da família, dizia assim, cara, que raça de crente você é? Tu é um crente 7-1 mesmo, sem vergonha. Essa toalha não é daquele hotel tal lá? Ele sempre ouviu aquilo, mas quando a palavra do reino entrou, ele foi devolver. Aí ele fez um embrulho e chegou lá na portaria do hotel, se apresentou e falou, eu vim devolver aqui um roubo. Os caras, o quê? É um roubo. Está aqui no pacote. Chamaram a polícia para ele, tocaram mó auê, achando que era uma bomba. O Franco foi constrangedor, mas foi joia, porque quando eles abriram que era uma toalha mesmo, eu pude falar abertamente do reino de Deus lá, falar de Jesus, explicar porque que eu estava fazendo ali. Milagrosamente ninguém foi preso. Depois eu poderia explicar, mas não vou gastar meu tempo por que esse negócio não foi adiante. Mas em resumo é o seguinte, nenhum material desse existia na prática, porque cada vez que o pessoal ia desaparecendo, ninguém queria dar o trabalho de abrir uma sindicância, de investigar, só descarrega, rasga, quando tem aí 4, diz que tem 3, ninguém quer trabalhar, não queria trabalhar, e aí o material não existia. Se o material não existe, não pode ninguém ser preso por algo que não existe, mas voltou tudo. Mas isso foi assim, ó, foi igual a Abraão. Eu ouvi Deus de noite, de madrugada, e de manhã eu atendi. Deus não falou com Abraão, de madrugada ele não saiu para levar Isaac? Isso foi assim rápido. Mas quando Deus falou assim, a segunda etapa da tua vida, Franco, agora tu vai rasgar teu coração com a tua mulher, vai tirar essa máscara de santo aí, tu vai dizer quem você é de fato para ela.
Aí não foi igual a Abraão. Aí o dia foi passando. Eu ficava olhando para Denise e falei, meu Deus, essa mulher vai me matar. Ela vai derramar água fervendo na minha orelha. Cara, o que vai ser da minha vida se eu rasgar meu coração com ela? Denise é baixinha assim, mas tem sangue de paraibano na veia. Tu conhece nordestino? Uma vez eu estava lá na Paraíba, aí um irmãozinho falou assim, pastor, paraibano não é mole não, nordestino não é mole não. Eu falei, por quê, meu filho? Tu visita a cadeia? Eu falei, de vez em quando vou. Olha, não tem uma cadeia nesse Brasil que não tem uns nordestinos presos. Tá tudo. Todo lugar tem nordestino preso, pastor. Eu falei, cara, nós somos bravos mesmo, pastor. A raça é braba. Pega o jornal amanhã. E no dia seguinte eu peguei o jornal. Curiosamente, não sei se por coincidência, estava lá um pai que matou um filho por causa de um terreno, meteu a peixeira nele. E eu pensava em tudo isso. Eu falei, essa mulher vai me matar. Esse negócio de ser nordestino, sangue quente. Aí demorou muito tempo. Demorei mais tempo. E quase um mês remoendo. Porque quem encobre o pecado, em algum momento tem que seguir mentindo. Porque de vez em quando a mulher lembra da história. Filho, como é que foi mesmo aquela história? Qual história? Aquela. Como é que foi mesmo que eu te contei? Como é que foi a história mesmo? Aquilo que eu te contei foi aquilo mesmo. Mentira segue sendo sustentada. As trevas seguem igual. E eu tinha decidido uma coisa. Eu falei, eu não vou reconstruir minha vida numa base de mentira. Esse negócio vai ter que sair da minha vida. Eu tinha uma esperança que a luz purifica. Quando eu falei de perdão e luz, por isso, a luz purifica. Temos comunhão e o sangue purifica. Eu queria ser purificado. Você sabe qual é a diferença de purificado e limpo? Olha para essa camisa aqui que eu estou usando. Seria possível eu ter uma mancha aqui nessa camisa e eu dizer para você, essa camisa está limpa? Seria possível? Seria ou não? Seria. Claro que seria. Minha esposa lavou, está limpa. Só que a mancha é antiga, pô. A mancha foi um negócio que eu comi lá. Um negócio desse aí, da cantina aí, açaí bomba, aí caiu, manchou. É possível você estar limpo e manchado. Porque mancha fala de marca, de algo que ficou na tua vida. É possível sim. Mas Jesus nos garante que Ele vem para uma noiva sem mancha. Ele vem para uma noiva sem mancha. O poder do sangue de Jesus supera qualquer detergente, qualquer sabão em pó, qualquer coisa que você já viu. Ele remove mancha também. Mas ele trabalha com um elemento chamado luz. Quando você coloca na luz, o sangue opera. E se andarmos na luz, o sangue purifica. Se andarmos nas trevas, aí não opera. A operação do sangue é na luz, é na verdade, é na confissão. Avança. Eu vou pular isso aqui, porque isso aí eu ia explicar a vocês o que é falar a verdade. Isso aqui que eu quero. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns, para quê? Para quê? Ele não diz para ser desperdoado. Ele não diz assim, confesse o vosso pecado ao outro para ser perdoado. Ele diz para ser o quê? Porque perdão você tem realmente, Deus perdoa os teus pecados. Mas você quer mais do que perdão? Para não ficar, levanta aqui, ai, cai, lá. Você quer viver uma vida que levanta e cai, ou quer ser uma vida plena? Você quer plenitude para você, ou você quer levar uma vida sem vergonha? É simples. Se você quiser algo mais do que perdão, se você quiser a cura realmente, se você quiser a remoção dessas manchas, o caminho é o seguinte: confessai
pois, os vossos pecados uns aos outros. Deus amarrou aí a cura. Deus amarrou aí. Provérbios 28:13 diz o quê? O que encobre as suas transgressões, jamais o quê? Não ouvi. Como é que alguém vai crescer quando Deus diz para ele que ele jamais prosperará? Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Eu sei que esse tema é muito polêmico, e tem um monte de gente que não aceita ele de jeito nenhum. Eu sei disso, mas eu desafio você a viver a palavra de Deus, colocá-la em práticas, com fé. Eu pensei que minha mulher fosse me matar. Na verdade, depois que eu confessei meu pecado com minha mulher, e depois que eu ensinei os irmãos a andar na luz, meus irmãos, eu já vi cada coisa, já ouvi cada coisa. Aqui em Cabo Frio, aqui, os irmãos quando me edificam com um monte de história de confissão, de restauração. Eu contei lá no Chile para vocês outro dia, contei aqui num desses dias, não foi? Quando a palavra de Deus entrou lá com força, o reino entrou. Porque reino de Deus não é palavrinha de... É reino. Reino é reino, gente, é vida, é fato. Fato. Do contrário, não acontece nada. Fica só na palavra. Ela tem que ser aplicada. Quantos podem dizer amém? Vamos para a 10ª verdade? Amém? O que diz a 10ª verdade? Deus usa o quê? Deus usa o sofrimento para quê? Para nos transformar. Alguém tem dúvida disso? Tem dúvida? Não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados o quê? Eu expliquei isso a vocês já. Eu já expliquei que Deus quer tanto nos transformar que Ele emprega um poder maravilhoso para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não é assim? É ou não? O sofrimento, ele é comparado a um fogo ardente. Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge aonde? Para quê? Oi? Destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O fogo prova, o sofrimento prova. Se lembra que eu falei com vocês aqui de uma moça que me ligou desesperada, porque ela tem um sentimento por um rapaz? Eu falei, coloca esse sentimento no fogo, no altar. Se for ouro, purifica. Se for palha, queima. É assim que funciona. Entrega a Deus. Ah, mas foi Deus que me deu, como é que eu vou entregar algo que Deus me deu? É Isaac também, Deus deu a Abraão. Deus não pediu Isaac? Deus pede aquilo que Ele nos dá também. Isso é uma desculpa. Não foi Deus que me deu, não posso renunciar. Pode sim, deve. Para saber se é ouro ou se é palha. Deixa Deus provar. E quando a gente não permite, o sofrimento vem em prova. O sofrimento vem em prova. Diz assim: o crisol prova a prata, e o forno prova o quê? O ouro. Mas o coração, quem é que prova? Quem é que prova o coração? O Senhor. E como é que você acha que Ele prova o nosso coração? Como é que você acha que Ele prova? Olha, amado, Ele prova de muitas maneiras. Ele prova até no meio dos louvores. Até quando alguém te elogia, teu coração é provado. O homem é provado em meus louvores. Mas se tem uma coisa que prova, é o sofrimento. A tribulação, como prova. E ela vai mais além, ela vai purificando você e vai te moldando. Alguém que sofreu uma dor muito intensa e verdadeira e sobreviveu, dificilmente vai ter problema de sofrer com coisas menores.
Hoje você não dorme se alguém disser assim, sabe, a fulana está falando mal de você a beça. E aí você perde o sono. Aí você passa no fogo de Deus. Temperatura chega a 100 graus. Daqui a pouco, você sai lá adiante. Na angústia me deste largueza, diz o salmista. Sai lá do lado. Aí alguém diz, sabe fulano, sei, está falando mal de você. Amém, aleluia, que bom. Fala mal porque não me conhece como Deus me conhece. Que se ele me conhecesse como Deus me conhece, aí que eu estava frito mesmo. Ele ia falar muito mal. Teria mais coisa para dizer a meu respeito, se me conhecesse como Deus. Depois de 100 graus, o que são 30 graus? Faz cosquinha. Deus, ele dá uma purificada, leva intensamente a gente. Qualquer um de nós. Quantos podem dizer amém? Aí eu tenho uma pergunta para você que acredita nisso que eu falei. Minha pergunta é essa aqui. A palavra diz, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Você crê que o sofrimento transforma? Crê mesmo? Quem aqui já passou por um sofrimento e viu o efeito do sofrimento na sua vida? Faz assim. A maioria. Puxa. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, então, para você que está sofrendo agora. O que é mais importante para você? Que Deus resolva os teus problemas ou que Ele transforme a sua vida? Olha bem a minha pergunta. O que vale mais para você agora? Que Deus dê uma solução imediata nesse fogo ou que Ele mude você? Responda para Deus. Diz para o Espírito Santo. Quando eu era novinho, eu ouvi Deus falar comigo assim, eu estava no meio de uma tribulação e Deus me visitou uma noite quando eu chorava muito, chorava. Ele me visitou uma noite assim, com muita força, assim, falou. E ele me disse assim, Franco, se você quiser eu paro agora. Eu paro com esse fogo. Olha, irmãos, foi uma presença tão grande de Deus que eu quase morri. Mas sabe o que ele me falou depois? Ele falou, mas eu quero te lembrar uma coisa, quem pediu isso foi você. Eu falei, como, Senhor, que eu pedi? Pediu, você pediu. E ele me lembrou uma música assim, enquanto eu orava, ele falou assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra-me. Quem já cantou essa canção aqui? E ele me lembrou essa canção e eu me lembrei quantas vezes eu pedi a Deus cantando, quebra minha vida, Senhor. Faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E o Espírito Santo me lembrou quantos apelos eu atendi. Eu conseguia me ver chorando em vários apelos, que eu atendia quase todos. Fez apelo, eu estava lá na frente. Ah, é comigo mesmo. Ah, sou eu. E chorava. E no meio dos apelos eu gritava a Deus, falava, Senhor, me quebra, muda, me transforma. E ele falou, quem pediu, Franco? Foi você. Você que pediu para eu quebrar você. E agora? O que eu faço? Sigo quebrando ou paro de quebrar? Aí eu dei uma resposta a ele. Falei, Senhor, todo babado. Falei, Senhor, o negócio é o seguinte, ainda que eu faça chantagens, porque eu era muito chantagista, muito, já sou menos hoje. Eu era capaz de dizer para Deus assim, Senhor, hoje eu não prego para ninguém. Nem adianta botar gente do meu lado, porque eu não falo do teu amor. Não dá, como é que eu vou falar do teu amor? Eu estou arrebentado assim. Como é que eu vou falar que Deus
cura doente, que Deus prospera sem um tostão no bolso. Como é que eu vou falar? Eu não falo. E Deus colocava aquele amado do meu lado, quase pedindo assim: prega para mim, fala de Jesus para mim. E eu não resistia e pregava. Mas naquela noite eu dizia: olha, Senhor, hoje eu preguei, amanhã eu não prego não, nem adianta botar do lado. Era assim, desse nível que eu fazia com Deus. E eu falei: Senhor, ainda que eu dê cabeçada na parede, ainda que eu faça chantagens, não para não. Termina de quebrar tudo. Rebenta logo. Quando eu falei com meu pastor isso, meu pastor quase me bateu. Você fez essa oração? Eu falei: fiz. Ah, meu filho, não devia ter feito. Eu falei: não, hoje eu tenho certeza. Eu devia ter feito. Foi a melhor oração minha. Por quê? Porque melhor do que ver a solução de um problema é ver você mudado. É você ver que você não reage mais como antes. É melhor. Ser transformado é muito mais tremendo do que ver um problema solucionado. Muito mais tremendo. Quantos podem dizer amém? Pode dizer amém ou não? Avança. Vamos falar então da 11ª verdade, para a gente deixar a 12ª para o final, porque a 12ª para mim é a verdade que não pode faltar também, está fechada. O que diz a 11ª? Leia aí para mim. Diga: os adultos são aqueles que... Mas o alimento sólido é para quem? Adultos, para aqueles que pela o quê? Prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem uma versão que diz assim: tem os seus sentidos exercitados. Você conhece alguém que tem um sentido exercitado? Aguçado, diferente? Eu vi uma matéria outro dia de um rapaz cego, que ele desenvolveu um sonar com a boca assim, ficava assim. Quem viu essa matéria? Viu? Andar de bicicleta, cara. Ele diz assim: tem aqui um objeto, tem outro ali. Ele desenvolveu um rapaz. Que sentido aguçado. Eu falei: meu Deus, ele desenvolveu um radar. Ele emite um som com a boca volta no ouvido, fez igual um morcego. E aí se orienta. Imagina um cego andando de bicicleta. Ele diz assim: está passando um carro, coisa tremenda. E emitiu um som com a boca assim. E o som batia, voltava. Um sentido exercitado. Olfato exercitado. Eu digo para minha esposa assim: tu tem um nariz, garota. O nariz de Denise é terrível. Ela é capaz de me dar um beijo e falar assim: você comeu alho ontem às 3 horas da tarde. Estou brincando. Mas é algo assim, cara. Ela sabe tudo. Aí tem alguém usando esse perfume. Tem alguém, eu falei: que nariz, que desenvolveu. Sentido. Audição. Quem consegue aqui uma orquestra tocando e o cara diz assim, que ele está desafinado: você aí, meu filho, arruma aí que você está desafinado. Para mim está tudo bom. Eu ouço esses caras tocando aqui, para mim está jóia. Mas tem gente que ouve e diz: aquele baixo está fora, aquela guitarra ali está fora. Como é que esse cara desenvolveu isso? Essa audição. Adulto é aquele que tem as suas faculdades, seus sentidos exercitados pela prática. Ninguém exercita no reino de Deus seus sentidos, visão espiritual, audição espiritual, a sua pegada na espada. Ninguém exercita isso sem praticar. Não adianta, se você ouvir cruzar o braço, não acontece nada. Com sabedoria se constrói a casa, mas com discernimento é que consolida. Aqui, ó. Ele diz que o adulto, ele tem discernimento. Então muita gente pode começar uma casa e não consolidar a casa, por falta de maturidade, por falta de alguém adulto. Eu falei aqui, os novos são os melhores para plantar igrejas. São novos, eles plantam. Mas precisa de uma pessoa adulta para consolidar aquela obra. Para chegar e dizer assim: olha, agora vamos consolidar ela. Agora é hora de consolidar. Porque o maduro, ele discerne. Ele discerne o que é bom, o que é mal. Ele diz o que está na mesa: isso aqui não presta, essa comida pode jogar fora, isso aqui está fora, isso aqui está bom, isso aqui é bom, come, isso aqui é bom. O adulto, ele discerne. Amém ou não amém? Avança.
Aqui eu fico. Aqui é o finalmente de Jesus. Sermão de Jesus, finalmente de Jesus do Sermão da Montanha. Isso aqui Deus também falou comigo naquela disciplina primeira lá, quando eu comecei a andar na luz com minha mulher. Quando eu comecei a confessar meus pecados. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, diz, ouve. E, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que se constrói a casa? Onde? Fala alto. Você já reparou que todo mundo sabe essa resposta? Um dia eu perguntei a uma moça, num encontro de jovem lá em Santiago, falei, onde se constrói a casa? Ela, sobre a roca. Falei, você sabe que sabe. Quanto tempo você tem de convertida? 2 semanas, 3 semanas. Eu falei, caramba, com 2 semanas, 3 semanas de convertida, você já sabe que é sobre a rocha que você tem que construir? Ela, sim, sei. Eu falei, legal, como se constrói na rocha? Como é que se constrói na rocha? Hein? Esse é o mistério, irmão. Mas não é um mistério oculto. Ele está revelado, mas a gente não vê. Está ali, ó. Está sublinhado. Diz comigo, ouve e pratica. Diga, ouve e pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a quê? E se o cara ouve e não pratica? Quem é esse cara que ouve e não pratica? Quem é? Está ali. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensível que edificou sua casa onde? Aonde? Na areia. E no dia mal, o que aconteceu? Foi uma destruição, foi uma catástrofe, no dia mal. Eu vou terminar aqui. Você vai me suportar aqui uns minutos? Eu quero que você olhe para esse texto, eu vou te contar um testemunho. Eu conheci um pastor muito querido, numa cidade de Minas Gerais, muito amado. Ele me recebeu quando eu era jovem, pregando o evangelho na rua, fazendo missões. Ele me recebeu lá e eu fiquei amigo dele, era oficial do exército. E um dia ele foi para o Rio de Janeiro e assumiu uma grande denominação com milhares de pessoas, só que ele caiu doente. Ele teve uma síndrome de pânico e ele chorava copiosamente o dia inteiro. Um homem, tu consegue pensar num homem alegre, de repente começar a chorar, e Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra, Senhor. Deus me deu uma palavra que eu iria cooperar na cura dele. Eu em disciplina, Deus falou comigo, você vai cooperar com a cura desse homem. E como eu estava em disciplina, eu comecei a andar com ele para tudo que é lugar. Onde eu ia, ele ia junto, e ele chorava. Ele já estava deixando a família dele turbada. A denominação encostou, o exército colocou ele pela junta, e ele chorava. Chorava de manhã, de tarde, de noite, por qualquer coisa. Se ele pegasse uma carta, ele chorava. Se ele visse um retrato, ele chorava. Se alguém contasse uma história, ele chorava. Chorava por qualquer coisa, chorava muito. Eu lembro de uma vez, quem estava em Miguel Pereira, almoçando, ele chorando, e chegou um senhor assim, encostou do lado assim, e começou a consolar ele. Falou assim, não chora não, meu filho, um incrédulo. Começou a consolar. Aí que ele chorava. Não chora, meu filho. Olha, eu perdi minha esposa tem 2 semanas e tal, e consolando ele. E quando o homem saiu, ele ficou pior. Ele falou, tá vendo, Franco? Incrédulo, me consolando. Desespero era total. Minha esposa teve um sonho. E eu discerni o sonho da minha esposa. Discerni aquele sonho. E um dia, eu estava lendo Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão que termina aí. E Deus me confrontou com essa palavra tão fortemente. Porque Jesus está falando daquele sermão dele. Ele começa no capítulo 5, termina aí. Ele diz, ouve estas minhas palavras. Lê comigo aqui, estas minhas palavras. Lá em cima, estas minhas palavras. Ele não está nem falando de qualquer palavra, ele está falando daquela palavra, do Sermão do Monte. E eu li o Sermão do Monte 1, 2, 3,
sei lá quantas vezes, e desesperava cada vez que eu lia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Onde é que eu estou construindo a minha casa? E no auge dessa crise toda de confessa pecado, rasga coração, coisa e tal, eu já quase desistindo do meu amigo Chorão, um dia, um agosto, um sábado de agosto, de um ano 91, ele me faz uma visita no encontro da igreja, e eu sento com ele assim, animado pelo sonho da minha esposa. Falei, pega a tua Bíblia. Ele pegou, sentamos de frente assim numa mesa assim. Falei, separa aí o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Aí ele pegou. Falei, fecha o olho, igual criança. Solta, põe o dedo, lê. E não acumuleis tesouro para vós mesmos. Como é que está a tua vida financeira? Você tem... Não, Franco, não. Teu dinheiro é muito mal empregado, tá bom. Vou te dar outra chance. Fecha os olhos. Pá. Põe o dedo. Orar pelos que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem. Tem praticado isso? Também não. Inclusive agora que a igreja me colocou na junta, agora que está difícil mesmo. Os irmãos carnais e tal. Vamos para outra? Irmãos, nós lemos 5 versículos, 5 mandamentos de Jesus, do Sermão da Montanha. E ele disse para mim assim, eu não pratico nenhum desses. Aí ele falou, mas qual a importância disso? A importância é simples. Aí fui para esse finalzinho aqui. É o seguinte, amado. Se você ouve essa palavra e não pratica, você é imprudente. Tua casa está na areia, por isso que você está desse jeito aí, arrebentado. Porque o dia mal veio e te arrebentou aí e acabou. Ele era dentista também, além de oficial, ele era dentista. Aí ele me confessou que beijou a boca de pacientes lá dele, ele estava aprontando. Mas um homem usado por Deus, grandemente usado, levantou a mulher numa cadeira de roda, assim, ele tinha vários milagres no currículo dele. Aí ele, quando eu mostrei essa palavra, parece que os olhos dele abriram assim, e ele começou a chorar. Aí que chorou mesmo. Eu falei, caramba, agora que o homem vai desatar tudo aqui. Mas eu percebi que o choro era diferente. Não era aquele choro dele de antes, era outro choro. Era um choro do coração, da alma. Ele fechou a Bíblia assim, levantou, nem me abraçou, nem me beijou, nem se despediu e ó, se mandou. Eu falei, meu Deus, seja com ele. Vai guardando esse homem, como é que vai ser? Leva ele em paz. No domingo seguinte, à noite, estou na casa de um irmão, o telefone toca ele. E aí, Franco, tudo bem? Ô, queridão, como é que está você? Falei, cara, Deus me curou. Falei, como, cara? Fiquei alegre, né? Falei, rapaz, sabe, olha, você sofre com uma pessoa e alguém diz assim, Deus me curou, você fica num dilema tremendo, né? Tu não sabe se acredita logo, não sabe se espera um pouquinho, não é assim, Deus curou, mas e aí, me conta, eu queria ter certeza se Deus curou ele. Como foi isso? Ele, cara, fui para casa com aquela palavra e chorei, Franco. Entrei pela madrugada chorando e dormi chorando. Quando eu acordei, Franco, eu senti que alguma coisa aconteceu, algo mudou dentro de mim, e eu vi que eu não estava mais chorando também. Passei o dia tranquilo e agora à noite, resolvi ir ao culto com a minha esposa, minha família. Peguei meus filhos, minha esposa e fui. Estou lá sentado no meio, porque com a doença dele, a denominação dele deu uma encostada nele também. Mas nesse dia o presidente estava visitando. E o presidente passa pelo corredor e o vê assim sentado e diz assim, e aí, tudo bem? Ele, oi, tudo legal. O jeitão dele simpático. Falou, vamos lá para o púlpito. Tem púlpito, naquela escadeirão, aquela coisa toda, lá vai ele para o púlpito. E senta lá. E ele me narrando. Falou, Franco, aí eu estou sentado lá. Aí, cara, tu não sabe. O presidente olhou para mim e falou assim, a mensagem hoje está contigo. Franco, imagina, Franco. Eu ia pregar, o cara me botou logo para pregar. Eu estou sentado.
E eu preguei a mensagem mais curta da minha vida, Franco. Falei, amado. E qual foi? Eu já comecei a ficar com medo. Falei, qual foi a mensagem que você pregou? Falou, Franco, eu fiz com a igreja o que você fez comigo. Só que eu dei mais chance para eles. Ou menos, não me lembro agora se ele deu mais ou menos. Eu estou confuso. Eu não sei se ele deu só 3 versículos. Ele fazia com a igreja assim: fecha os olhos, põe o dedo, ora. Praticas? Fecha os olhos, põe o dedo, lê. Praticas? Fecha os olhinhos de novo, meu filho. Põe o dedo, escolhe aí um versículo, lê. Praticas? Franco, terminei lendo o final do capítulo. Franco, quase que eu não volto para casa. Começou uma comoção, um pranto, um desespero. Gente chorando e todo mundo querendo falar comigo. Foi uma choradeira. Falei, e aí, cara? Falei, estou chegando agora em casa, era quase meia-noite. Estou chegando agora, porque foi um algazarra. Todo mundo chorando, desesperado. Bateu um quebrantamento no meio da turma. Eu não vou fazer esse teste contigo não, tá, mano? Para ficar tranquilo. Mas eu quero desafiar você a praticar. Porque só cresce quem pratica. Amém. Avança uma mais. Esse para mim é o pior de todos os enganos. Qual é o pior de todos os enganos? Qual é o pior? O pior de todos os enganos é quando ninguém te engana, é quando você se engana. Ah, o pastor me enganou, tá bom, foi o pastor que te enganou. Ah, foi o líder que me enganou, tá bom, foi o líder. Foi o irmãozinho que me enganou, tá bom. E quando é você que se engana? Olha, gente, dá dó de ver crente que é crente. Já conhece crente que é crente que é crente? Fulano está crente que é crente. Se engana. Se engana. Ele está brincando de crente. Sei lá, de crente. Tem dons, talento, canta, toca, pula, dança, prega. Mas está brincando. O negócio é brincadeira. Olha que engano terrível esse. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Imagina que o pastor prega, fala para você, você ouve, não pratica nada. Você lê, não pratica nada. Você está enganando a quem? Você acha que está enganando o irmão? Você acha que está enganando o pastor? O discipulador? O líder? Você está enganando a si mesmo. O fruto do teu descaso, da tua incoerência, quem vai colher é você. É você que vai colher. O fruto dessa vida sem prática, hipócrita, quem vai colher é você. Daí, meus irmãos, um apelo: tornai-vos praticantes. Não fica só ouvindo, não. A gente está no caminho. Vamos arrumar isso. Qual é a nossa última verdade? A 12ª. Qual é?